Um tema muito interessante, comumente discutido pelas pessoas, é o que nós chamamos de comunicação. Comunicar é o ato que você tem em passar uma mensagem a alguém. E o resultado da comunicação é aquilo que você obtém. Se você comunica bem, você obtém um bom resultado. O que nós vamos falar, basicamente, está dentro do programa da Uniliar, que é comunicação e poder de influência. Então, como que é a comunicação? A comunicação tem a comunicação verbal, que vocês estão me ouvindo. Tem a comunicação na verbal, nós temos a comunicação tonal, quando você leva o som ou abaixa o som. E tem a comunicação não verbal, que é a comunicação física, fisiológica. 95% da comunicação que entra no cérebro, no sensorial, e provoca uma influência, é a comunicação fisiológica. E a comunicação verbal nada mais é do que para você conduzir os caminhos daquilo que você deseja. E existe também alguns padrões. Vamos começar pelo padrão mais simples. Como você cria rapport? Rapport é o poder que você tem de se aproximar, de fazer compreender a pessoa que está do outro lado. Então você observa a parte fisiológica dela, o gesto dela, a linguagem que a pessoa utiliza, as palavras que ela repete com maior frequência, que nós consideramos valores que ela expressa, o tempo verbal que ela usa, se ela fala coisas, quando eu era, quando eu fazia, ou se ela fala, eu faço, eu tenho, eu consigo, ou talvez ela diz assim, quando eu farei. Tudo isso representa os tempos dentro do cérebro daquela pessoa. Então, criar rapport nada mais é de você observar aquilo que a pessoa faz e fala e fazer parecido, fazer igual. Isso gera o segundo elemento, que é a empatia. Quando você gera o rapport e gera a empatia, o terceiro elemento que vem é quando você começa a conduzir a pessoa. Então você começa a usar a sua própria linguagem para você levar a pessoa no resultado que você obtém. Então, quando você quer persuadir alguém, fazer com que alguém te dê alguma coisa, numa negociação, numa mediação, numa conquista afetiva, num romance, alguma coisa assim, o que você tem que conseguir é com que entre no sensorial desta pessoa. Todos nós temos linguagens sensorial e não sensorial. Linguagem sensorial é aquela linguagem que a gente fala com o cérebro. Por exemplo, as pessoas são visuais, são aquelas que falam de brilho, de tamanho, de beleza, de dimensão, de movimentos. E o mundo é muito brilhante, a festa é muito grande, o ambiente é bonito. Esse modelo são as pessoas visuais, as pessoas que são altivas, que olham mais assoberbado para você e que fala ligeiro, fala muito rápido e conversa muito rápido. Essas são as visuais. As pessoas auditivas são aquelas que pontua as palavras, valoriza a palavra, diz para você coisas assim que é um prazer imenso estar falando com vocês através desse vídeo nesta noite, através do qual iremos passar mensagens muito importantes. Esse é o visual, ele roda a cabeça, ele valoriza o auditivo. E o sinestésico é aquele que fala mais calmo, como eu estou falando. O que eu gostaria que vocês aprendessem comigo agora? Diante dessa informação, vocês vão ficar muito bem. Se vocês já descobriram se a pessoa é auditiva, se ela é visual ou se ela é sinestésica, você adota a velocidade da voz igual à dela. Isso chama espelhamento. Para você obter o quê? A pessoa vai falar assim, poxa vida, que legal falar com ela. Ela me compreende. São apenas algumas dicas. Vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que você fosse um terapeuta e fosse avaliar um paciente teu com algum problema de saúde. Ao perceber qual linguagem que ele usa, você pode saber em qual canal ele prevalece. Normalmente as pessoas doentes, deprimidas, ficam mais ou menos assim. Essa postura é do sinestésico. Quando você conversa com ela, tira dessa postura, leva para o visual, o que acontece? Quando o cérebro vê, ele não sente. E você está fazendo já, através do diálogo, do contato de consultório, a primeira abordagem terapêutica.
Vamos supor que você vai negociar, fazer vendas. Olha o que está lá, nivela, espelha e faz do jeito que você gostaria, devolvendo as mesmas palavras para que a pessoa alimente aquilo e siga adiante. Vamos supor que você é um profissional da área jurídica, de direito, e que você quer estar na frente do juiz para influenciar esse juiz. Então observa a linguagem dele, o gesto dele, copia, mapeia e depois devolve na mesma maneira. Se for para escrever alguma coisa, veja a linguagem que o juiz devolve o processo e também alimenta aquele processo e modifica. E se você está no júri, onde você tem os jurados ali e cada um tem uma maneira de pensar. Então você vai falando e observando essas pessoas. As pessoas que normalmente utilizam os olhos, olhando para o alto, ou para a esquerda ou para o direito, está usando o sistema visual. As que olham de lado, para a esquerda ou para a direita, o sistema auditivo. E as que olham para baixo e à esquerda, o sistema auditivo digital, está falando internamente. Quando a pessoa está assim, ela não te ouve, pode parar de falar, espera ela retomar o contato visual. E quando ela olha para baixo e para a direita, ela está no mundo sinestésico. Dentro dela, tendo sensações, também não vai te ouvir. Então, portanto, com essas dicas, você, se fosse um advogado, ou um promotor, ou um juiz, saberia avaliar as pessoas que estão na sua frente. E depois usar linguagens para entrar nesse sensorial, nesse cérebro, e obter dela aquilo que você quer. Isso é comunicação de influência.